paz do Senhor, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Catedral Canaã Leste-Oeste. Amém? Que acontece todo domingo, 8 horas da manhã. E quando esta pandemia passar, nós estaremos lá novamente, todos juntos, servindo ao Senhor com alegria, para estarmos ali juntos, presentes na Escola Bíblica, aprendendo mais de Deus. E neste trimestre, nesse segundo trimestre, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, E hoje nós vamos aqui estudar a lição de número 6, E tem como título a condição dos gentios sem Deus. Dos gentios, não é gentil de gentileza, é gentios de gente. E aqui na leitura bíblica em classe, aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e em Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. E diz assim, Efésios 2 e 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, versículo 12 ao 14 diz assim: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, antes de nós entrarmos aqui no primeiro tópico, quem eram os gentios? De onde eles nasceram? De onde eles vieram? Como saber quem eram eles? Eles vieram da descendência de Noé, ali quando fala em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, que mostra a história de Noé, quando Deus ordenou ele fazer a arca, e veio o dilúvio e destruiu toda aquela geração que estava corrompida, desagradando a Deus, e aprove a Deus destruir com água, o dilúvio, toda aquela geração. E depois que passou, terminou o dilúvio, no capítulo 9 de Gênesis, o Senhor fala com Moisés, com Noé, abençoa os filhos dele e dá uma ordem, que eles cresçam, multipliquem, frutifiquem e encham a terra. E assim acontece. No capítulo 10 está lá toda a genealogia, da descendência de Noé, todas aquelas gerações que vieram ali dos filhos de Noé. E no capítulo 10 ainda, no versículo 8, está lá um versículo que fala sobre um homem chamado Cuxi, que gerou Nirode, que vem da descendência ali de Sem, do filho de Noé. Então, esse Nirode foi um grande caçador, poderoso caçador diante de Deus, e se tornou o príncipe, o líder daquelas nações, daquele povo ali pós-dilúvio. E eles resolveram, nós sabemos, no capítulo 11 de Gênesis, eles resolveram fazer uma cidade, edificar uma cidade com uma torre, conhecida como a Torre de Babel, e eles falavam todos a mesma língua, todos tinham a mesma linguagem, e resolveram fazer uma cidade com uma torre bem alta que chegasse o topo lá no céu. E eles disseram entre eles que eles iam fazer isso para quê? Para que ficasse só entre eles e eles não precisassem se espalhar entre os povos, entre as terras. Mas esta não era a vontade de Deus. Então eles estavam se rebelando contra Deus, porque a ordem de Deus para Noé era que eles crescessem, multiplicassem e enchessem toda a terra. E eles queriam ficar ali na comunhão deles, na cultura deles, fazendo a vontade deles, alheios totalmente à vontade de Deus. Então, todas estas nações que se espalharam pelo... Aí Deus vê,
desculpa, Deus olha, Deus desce e olha e vê toda aquela condição deles e diz, eita, agora não haverá nenhuma restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eu vou descer e vou confundir a língua deles. E foi ali que Deus confundiu a linguagem deles e eles ficaram, né, dispersos, tanto que o nome Babel significa confusão, porque ali foi, Deus fez ali uma mistura das línguas, né, das nações, e eles se dividiram, cada um com o que falava a sua língua. Esse povo pós-dilúvio, que veio da geração de Noé, dos filhos de Noé, era o quê? Dos filhos de Noé, né? Eram os gentios. Os judeus vieram de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor Deus chama Abraão, faz promessa, diz a Abraão que ele vai ser pai de multidão, que o Senhor vai abençoar ele, vai abençoar os que abençoarem ele, vai amaldiçoar os que amaldiçoarem ele, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, os gentios vieram de todas essas nações, da geração dos filhos de Noé. Capítulo 6 e 7 de Gênesis, 9, 10, 11. E no capítulo 12, Deus faz promessa a Abraão, que também era um gentio, mas através do filho dele, Isaque, que foi um nascimento sobrenatural, porque nós conhecemos a história, Abraão e Sara já eram velhinhos, né, já não tinham condição mais de gerar filhos, então Deus gerou ali um filho na barriga de Sara, foi um ato sobrenatural, porque a promessa de Deus ia se cumprir e se cumpriu. Então, os nossos patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó, né? E deles vieram toda a nação de Israel, que são o povo judeu. Amém? Então, aqui na introdução diz assim, na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes deles nascerem de novo, serem regenerados, eles eram incircuncisos, né? Não tinham direito às promessas, aos pactos que Deus tinha dado ao povo da aliança, ao povo judeu. E haviam experimentado 5 formas de privação, os gentios, porque eles não eram judeus. O negócio de Deus, a aliança de Deus era com os judeus e não com os gentios, porque os gentios vinham daquelas nações que se rebelaram contra Deus. Então, eles experimentaram 5 formas de privação. Eles estavam sem Cristo, estavam separados de Israel, estavam alienados quanto às promessas, a aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Então era caótica, era triste a condição dos gentios. E assim a condição do homem sem Deus. É uma condição triste. Ele está alienado, né, de todas as bênçãos espirituais. Ele está afastado de Deus. Ele não tem ideia do que Deus tem para ele espiritualmente falando. Aqui no primeiro tópico diz chamados incircuncisão. Então, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como circuncisos. Nós vemos várias passagens na Bíblia que mostram, né, que os judeus eles se achavam superiores porque eles eram o povo da promessa, eles eram a nação eleita, o reino sacerdotal. Então, eles tinham todos os demais povos como incircuncisos, afastados de Deus, né? No primeiro ponto diz assim, o conceito de circuncisão. Então, vamos ver aqui o que era. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Está em Gênesis capítulo 17, que nós vamos ver agora, e versículo 10. Gênesis 17, versículo 10. Diz assim, esta é a minha, vamos ler no 9. Deus institui a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Então era perpetuamente. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, todo macho.
será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias, a criança com 8 dias já deveria ser circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o estrangeiro comprado com dinheiro, né? Que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, ou comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepulso, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, quem não era circuncidado era incircunciso, não fazia parte do povo de Deus, Deus não tinha aliança com ele, só tinha aliança com aqueles que eram circuncidados, que tinha a marca na carne do concerto que Deus tinha feito com Abraão. E Deus disse que era uma aliança perpétua. E até hoje, quem participar dos judeus, né, e quem quer fazer parte do judaísmo, tem que circuncidar-se. Então, nós lemos aqui o primeiro tópico, que o conceito da circuncisão era assim. E a circuncisão, como nós já vemos, era que fazia, no sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, das demais nações, certo? No segundo ponto diz assim, o significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação, apontava o quê? Para a pureza, para a purificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, Deus tinha escolhido aquele povo para ser uma nação separada, uma nação amada, particular, peculiar, né? E Deus não queria que eles se misturassem com aquela religiosidade moral, depravada. E a circuncisão, aquela marca feita na carne do homem, simbolizava o quê? Um ato de purificação, um ato de separação, um ato de entrega a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 18, diz assim: 6:18. Vamos ler a partir do versículo do 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois numa só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí no 18 diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. E no 19 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que Deus está em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, e um preço alto, que foi o preço de sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo, com os nossos membros. Aqui, Gálatas, também, capítulo 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são manifestas. Sabe quais são essas obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, e vem muitas outras, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Mas por que era aqui foi necessário o homem ter essa marca na carne, o significado religioso da circuncisão? Porque o Senhor escolheu eles para viver, como eu já falei, uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida de purificação, que não envolvia uma religiosidade de práticas idólatras, de que envolvia imoralidade, prostituição, né?
lascívia, que é todo desejo ardente da carne. Então, o Senhor requeria do povo escolhido, o povo judeu, uma aliança de purificação, né? Era algo tão sério que os judeus se recusavam mesmo a comer com os incircuncisos. Nem comer com os incircuncisos está aqui em Atos capítulo 11, que fala aquela questão de Pedro, que Pedro teve um sonho, foi chamado a ir à casa de Cornélio. Cornélio era um homem gentil, mas tinha tido também um sonho, que Deus mandava ele chamar Pedro, e Pedro tem essa visão. Pedro estava em Jope, tem essa visão. E de repente chegam 3 homens chamando Pedro e leva Pedro, o apóstolo Pedro, até a casa de Cornélio, né? E Pedro vai e ora por eles, e eles são batizados no Espírito Santo. Pedro fica alegre com a presença de Deus, batizando ali aquele povo que era gentil, que para eles eram incircuncisos, não tinham direito à aliança, às promessas, aos pactos, eram tidos como impuros, né? Então, quando Pedro volta lá dessa viagem, ele é interrogado pelos irmãos, né? Como que ele tinha entrado na casa de um incircunciso e comido com ele. Aí Pedro vai se justificar e explicar que eles tinham sido batizados no Espírito Santo, então Deus não estava fazendo separação. Então, vamos aqui. No terceiro ponto diz assim, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas exterior, né? Era um corte ali feito por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz aqui é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, de um ritual, de uma marca na carne realizada pelos homens, mas que a verdadeira circuncisão foi feita no interior, que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, né? Eu lembro que Mateus, deixa eu ver aqui se é Mateus 15, gente. Mateus 15. Mateus 15. Eu não lembro, gente. Eu queria muito lembrar agora desse versículo, mas não é agora. Mas o Senhor também, em outras passagens, fala que esse povo, ele me honrava com os lábios, mas o coração estava longe dele, né? Então, eles tinham essa marca de povo escolhido, de povo da aliança, mas que muitas vezes eles praticaram uma religiosidade, né? Eles viviam no legalismo da marca exterior que eles tinham recebido, mas não obedeciam a Deus verdadeiramente. O Senhor por muitas vezes chamou o povo de Israel de povo obstinado, né? Teimoso, cerviz endurecida, porque a ordem do Senhor é que eles obedecessem a todos os mandamentos do Senhor, né? Lá em Deuteronômio 10, vamos ver aqui. Deuteronômio 9, versículo 12. Exortação à obediência. O Senhor fala assim, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, guardar os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós, outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, né? E no 20 diz assim, vem vários
várias ordens o Senhor dá a eles. O Senhor diz: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que te fez grandes coisas, temíveis coisas, que os teus olhos têm visto, né? Então, qual era a ordem do Senhor? Era tudo isso. Que eles deviam obedecer os estatutos, né? Os princípios de ordenança da obediência que o Senhor tinha dado a eles, mas eles não faziam. Nós vemos que eles foram levados ao exílio, foram exilados por desobedecer ao Senhor, por endurecer-se contra o Senhor. Então, mesmo eles sendo o povo escolhido do Senhor, né, eles estavam sempre não obedecendo o que o Senhor tinha mandado eles fazer. Então, o que Paulo fala aqui, que a verdadeira circuncisão, e o Senhor lá fala que eles deviam circuncidar o coração deles, obedecer ao Senhor, se inclinar à vontade de Deus. E aqui Paulo diz: a verdadeira circuncisão é feita no interior, é aqui a do coração. Então, muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas, vivem um legalismo, né? Vivem uma religiosidade de rituais, de costumes. Os bons costumes são válidos, mas muitas vezes levam tão a sério tantas coisas exterior, como diz aquele versículo que o Senhor fala, que os fariseus, eles são como sepulcros caiados, né? Por fora tudo bonito, tudo belo, maravilhoso, mas por dentro cheio de ossos podres. Quantas vezes nos comportamos desta forma, né? Quantas vezes mostramos um exterior tão bonito, tão santo, uma linguagem que parece de santo, só que são apenas palavras, né? O Senhor, como eu já disse, o Senhor disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está totalmente longe de mim. E o Senhor requer de nós o nosso coração circuncidado, um coração transformado, inclinado à sua vontade. Então, o que importava aqui, o apóstolo Paulo diz, era a circuncisão do coração, e não aquela marca feita na carne. Aqui no ponto 4 diz assim: a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussão entre judeus e gentios. O que é isso aqui? No princípio da igreja, lá em Atos capítulo 15, gerou confusão, porque os judeus convertidos ao cristianismo, eles traziam todo aquele costume dos rituais da lei mosaica. E mesmo eles tendo aceitado o cristianismo, tendo sido convertidos ao cristianismo, quando chegava um gentil para entrar no caminho, para aceitar Jesus Cristo, eles queriam que aqueles judeus aceitassem, mas se circuncidassem, né? Então eles queriam continuar crendo que a salvação, que pertencer a Deus, que fazer parte das promessas, tinha que ter aquela marca da carne da antiga aliança que Deus tinha dado a ordem ali a Abraão. Só que agora, a nova aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Senhor exige de nós o quê? Nessa nova aliança, como eu já falei, a circuncisão somos nós agora, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós não confiamos nas obras feitas por mãos humanas, na marca que tinha que ser feita naqueles homens para que eles pudessem ter fazer parte da aliança, pertencer ao povo de Deus. Agora, todo aquele que crê em Jesus Cristo pela fé, crê ali que ele morreu, que ele foi à cruz, morreu em nosso lugar, levou sobre ele toda a nossa maldição, padeceu para que nós fôssemos regenerados, redimidos, salvos, recebe a salvação, tem um coração, tem uma vida circuncidada pela fé. Amém? Então aqui, Romanos 2:28, deixa eu ver, Romanos 2:28 diz assim, vamos ler aqui a partir do 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. A circuncisão sem obediência não vale de nada. Se és, porém, transgressor da lei,
A tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Quer dizer, é circuncidado na carne, mas não obedece a Deus. É mesmo como se fosse um incircunciso que não conhecia a verdade, que não era escolhido para ser povo de Deus, que não tinha sobre ele o pacto da promessa. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será por ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza, que são os gentios, né, que já nasceram incircuncisos, porque nasceram fora da nação de Israel, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de obras de mãos de homens, mas de Deus, porque esta circuncisão feita em nós, de regeneração, né, circuncidando o nosso coração para ser inclinado a Deus, transformando a nossa vida, nos salvando, o louvor vem de Deus, porque essa salvação vem através de Jesus Cristo, né? Vamos agora para o segundo ponto, o segundo tópico, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa. Primeiro ponto, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo, né? E isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los, de colocá-los na promessa do Messias, que eles da salvação, na promessa da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Vamos lá para Efésios, capítulo 1, versículo 3. E 3 diz assim: as bênçãos de Deus em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Então, os gentios, assim como nós também, como nós já lemos aquele versículo várias vezes, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que fala que o Deus deste século, o príncipe, né, que é Satanás deste século, ele cegou o entendimento da humanidade para que eles não consigam ter, cegou o entendimento deles para que não lhes resplandeça, né, a verdade do Evangelho, para que eles não entendam a verdade de libertação, de salvação. Assim era a vida dos gentios, outrora, a nossa também, né, quando não conhecíamos a Cristo. E Paulo diz aqui que eles devem trazer à memória, antes da regeneração, o que eles viviam. Nós sempre devemos trazer à nossa memória quem éramos nós antes de sermos regenerados, de sermos alcançados pela graça. A nossa condição miserável, decaída da graça de Deus, afastados da bondade do Senhor. Não conhecíamos a Cristo, não conhecíamos suas promessas de vida eterna, de perdão de pecado. Estávamos totalmente desolados, afastados de Deus, né? Estávamos mortos, como nós já estudamos, em ofensas, em pecados, em delitos. Assim era a condição dos gentios. Eles viviam no paganismo, eles viviam adorando a vários deuses, né? Eles eram idólatras, eles estavam escravizados, eles eram religiosos. E a religiosidade deles, a adoração aos deuses, com D minúsculo deles, não tinha força, não tinha como não tem, porque a salvação vem através de Jesus Cristo, as promessas vêm através de Jesus Cristo pela fé, a vida eterna vem através de Jesus Cristo pela fé. Então nada
a não ser Jesus Cristo, pode fazer o homem conhecedor de toda esta verdade, né? Então eles desconheciam a Cristo, estavam totalmente estranhos ao concerto da promessa de Deus para a vida deles. E no segundo ponto diz assim, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, né, da circuncisão, mas também não faziam parte do povo escolhido. Eles não faziam parte do pacto que Deus tinha feito com Abraão, da aliança, daquele povo de Deus, povo escolhido, povo judeu. E, consequentemente, eles não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então, Deus não tinha negócio com o povo gentil, né, com os gentios, porque eles eram aquelas nações que se rebelaram contra a vontade de Deus. Então, Deus os deixou de lado e escolheu a nação de Israel para abençoar com os concertos, com as alianças, com a promessa de libertação futura através do Messias. E os gentios estavam fora dessa graça, fora dos privilégios, da aliança, de tudo, de toda a bênção que estava sobre, que Deus tinha prometido a Abraão e a sua descendência. Os gentios estavam alheios, alienados, totalmente por fora de todos esses acontecimentos, certo? Então, porque essa promessa não tinha sido feita para eles. Então, eles estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, aos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Mateus 22 e 32, vamos ler aqui. Mateus 22 e 32. Diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? Então, o Senhor tinha feito promessa somente aos patriarcas. Os gentios estavam totalmente destituídos de todas estas promessas, estavam totalmente separados da comunidade do povo de Israel, daquela nação escolhida por Deus, né? Então, no terceiro ponto diz assim, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Então, os gentios desconheciam totalmente essas alianças, esses pactos que Deus tinha feito com Abraão. Eles viviam alienados, totalmente alheios às promessas que Deus tinha feito à nação de Israel. Então, esses pactos os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa. Não tinha esperança da glória futura do Messias, da salvação, da libertação. Agora, uma vez regenerados, esses gentios, regenerados em Cristo, é revelada agora a grandeza do amor de Deus por eles. De alienados, afastados, separados, alheios à promessa, por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios se tornaram herdeiros da maravilhosa promessa de Deus, que está em Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, sois semente de Abraão e herdeiros da promessa. Então, os gentios não tinham direito, como nós já falamos, mas através do sangue de Jesus Cristo, da grandeza do amor de Deus, da bondade de Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crer será salvo, os gentios agora se tornaram herdeiros através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, né? E os gentios, como nós já vimos, estavam, coitados, alienados, uma vida sem esperança, separados de Deus, como um mundão que não conhece Jesus Cristo está lá fora. Sem esperança, desesperançado, não sabe de nada, muitos estão vivendo por viver, principalmente nesta pandemia dos últimos tempos, né? Então havia uma separação cultural, espiritual, moral entre os judeus e os gentios. Havia essa separação, na realidade, de uma inimizade, né?
Mas Deus, como eu já falei, através do seu grande amor, enviou Jesus Cristo e desfez esta parede, né? Até coloquei aqui uma Efésios capítulo 2, vamos ver aqui. 2,14 diz assim, versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, né, os gentios, antes da regeneração, antes de aceitar Jesus, antes de ser salvo. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era uma vida muito triste, muito caótica, viviam por viver. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, separados de Deus, mortos em pecado, né? Pelo sangue, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Porque Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, os gentios e os judeus, fez um só povo. E tendo derribado a parede de separação que havia entre eles, né? Como eu falei, uma parede de divisão, porque os judeus se achavam superior por ter toda a bênção de Deus, os gentios desprezados, afastados de Deus. E aí havia essa separação, essa parede de separação, de comunicação, né? Havia essa animosidade entre eles. Mas porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, Jesus Cristo, no seu sacrifício, a lei dos mandamentos, aboliu, desfez, através da sua morte, a lei dos mandamentos, das ordenanças, dos rituais, para que dos dois ele criasse em si mesmo um novo povo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo através da cruz a inimizade. Oh, glória a Deus! E vindo evangelizou para vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai, oh glória, em um Espírito. No versículo 19 diz, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Oh glória a Deus, que maravilha. Jesus Cristo ali, com o seu sacrifício, morrendo em nosso lugar, mediante a grandeza do amor de Deus em favor da humanidade, em favor das gentes, aboliu na sua carne toda essa necessidade desse ritual, desse corte feito na carne, dessa circuncisão humana, dessa aparência exterior, né, para que derribasse essa barreira, essa animosidade e fizesse desses dois povos um só povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a lição que nós estamos estudando, a igreja redimida, né? A igreja lavada no sangue de Jesus, a igreja perdoada, a igreja santa, a igreja que vai morar no céu, aleluia. Então, aqui, eles foram salvos, nós fomos salvos, e os gentios também agora estavam longe de Deus, mas através do sangue de Jesus, nós nos tornamos herdeiros da maravilhosa promessa que Deus fez a Abraão. Então nós somos filhos espiritualmente de Abraão, né? Mas através de Jesus nós fomos feitos filhos por adoção, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de todas as promessas espirituais que Deus fez para nós, que éramos gentios, afastados, destituídos da graça de Deus, mortos em nossas ofensas e pecados, mas através do sangue de Jesus nós fomos reconciliados com Deus e hoje nós temos paz com Deus. Oh glória, aleluia, obrigado Jesus. E aqui, desculpem, no terceiro ponto diz assim,
sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Aqui na leitura que nós lemos, ele fala, aqui no primeiro ponto diz assim, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, né? E aqui no sentido espiritual, confiar nas promessas do Senhor nosso Deus. Confiar nas suas promessas, ter confiança é a nossa esperança. E o seu princípio, podemos então afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa, antes disso, desculpem, vamos ler o Salmo 130, versículo 5. Salmo 130, versículo 5. Diz assim, aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, né? A nossa confiança está na sua palavra, nas suas promessas, porque aquele que nos fez promessa é fiel, ele não mente, ele promete, diz aquele versículo que ele não é filho do homem para mentir, né? Para se arrepender. Então, nós vemos aqui, podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Então, os gentios, né, eles não tinham esperança, eles não tinham confiança, como nós já falamos, eles viviam alienados. Era como se eles vivessem só aquele momento, eles não acreditavam na vida após a morte, né? E o autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, muitas vezes, quando nós vamos evangelizar e pregar para as pessoas, que nós pregamos sobre a eternidade, as pessoas falam, não acredito que depois da morte tenha algo mais a acontecer, eu vou morrer e vai enterrar, vou virar pó. Sim, a carne vai virar pó, mas o Espírito vai para Deus e um dia prestará conta de todas as suas obras realizadas através do corpo, boas ou maus, né? Mas os gentios, devido eles acreditar na filosofia, né, dos filósofos lá da época, eles descartavam essa possibilidade, né, de uma vida além túmulo. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Eles não acreditavam em nada. Eles não tinham esperança, eles não tinham confiança, eles viviam por viver, eles não tinham foco, eles não tinham alvo. E não é assim não que a humanidade vive, sem Deus, sem paz, sem salvação. Eles planejam e executam as próprias coisas deles, não se preocupam no amanhã muitas vezes, né? Na vida espiritual, na vida eterna. Então eles viviam sem esperança, eles não acreditavam numa vida de felicidade após a morte, porque a esperança para o crente, para aquele que é regenerado, que recebe a graça de Deus, a esperança é de a vida eterna com Cristo, uma vida de felicidade, uma vida de alegria para todo sempre e eternamente, glória a Deus, né? Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam. Deus tinha um projeto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um propósito, um projeto de salvação, né? Que era enviar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que antes da fundação do mundo já estava preparado, né, para ir à cruz em nosso lugar, para restaurar e reconciliar esse homem com Deus. Mesmo Deus tendo todo esse projeto para eles, eles ignoravam, porque eles estavam mortos, como nós já falamos, cegos, sem entendimento, afastados de Cristo, afastados, separados de Deus, destituídos da sua glória. Então, eles não tinham em que sustentar nenhuma esperança, qualquer esperança, né? Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Um navio, nós sabemos que um grande navio tem a âncora para lhe manter firme, né? E nós, principalmente neste momento de tanta dificuldade que a humanidade está passando, de morte, de luto, de tristezas,
de angústia, gente, tanta gente aflita neste momento que eu estou aqui. Tanta gente sofrendo, tanta gente angustiada, tanta gente perdendo seus amados. E tanta gente vivendo sem esperança, sem paz, sem alegria, sem vontade de viver. Muitos por um momento querem que a morte leve. Eu já ouvi muitas pessoas, eu quero morrer, a morte será um alívio para a minha vida, porque eles estão vivendo sem esperança. Mas quem tem Jesus, quem tem Deus para cuidar dele, tem esperança. Né? Diz aqui, a esperança é a âncora para a alma. Jesus é a nossa esperança, é a nossa âncora do nosso navio, né? Mesmo quando as tempestades assolarem contra o nosso barco, tentando virar nosso barco, destruir nossas esperanças, mostrando para nós todas as consequências adversas. Mas se nós confiarmos no Senhor, como disse aqui no começo, esperança significa confiança. Se nós confiarmos em Deus a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos, sim, passaremos por tribulações. A palavra de Deus diz que nós passaremos pela água, pelo fogo, mas a promessa é que as chamas não nos queimarão, as águas não nos afogarão. Há uma promessa de vitória. Sim, muitas vezes é necessário, a gente vai passar por dor, angústia, tribulação, mas quem confia no Senhor, quem deposita a sua esperança no Senhor, Ele é a âncora da nossa alma, Ele é a nossa esperança. O mundo precisa dessa esperança infinita que é Deus. O mundo precisa de Deus. Ele fala aqui, a falta de esperança, a falta de paz simplesmente revela a ausência de Deus. E é verdade. O mundo vive como os gentios viviam, sem Deus, sem paz, sem salvação, desesperançosos, sem alegria para um futuro, sem esperança de um futuro de glória, de um futuro de bênção. Mas a igreja do Senhor, ela mantém os olhos fixos em Deus, sabedora que por maiores que sejam os vendavais na nossa vida, por maiores que as dificuldades sejam, aquele que confia no Senhor tem esperança, não desanima, porque a palavra diz que Ele é o Deus da paz. E Ele nos traz paz em meio às maiores turbulências da nossa vida. Ele é a paz que excede o entendimento humano. Ninguém pode compreender esta paz. Como que alguém que está tão atribulado, que tem uma vida que aos olhos humanos parece destruída, vive em paz, porque ele tem um segredo com Deus. Mateus capítulo 6 diz que esse segredo é entrar no nosso lugar de adoração, no nosso lugar secreto, no jardim secreto com o nosso Deus, e ali nós nos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todo o nosso cuidado, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é a nossa esperança, aleluia. E o mundo vive sem esperança, porque ele não tem Deus, ele não quer Deus, ele está cego, afastado de Deus. E era assim que os gentios viviam, né? E aqui no ponto 2, para a gente encerrar, diz assim, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, né? Gálatas capítulo 4, versículo 8, diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses com D minúsculo, porque há um só Deus, que por natureza não o são. Né? Então, outrora, muitos de nós servíamos a vários deuses, que não era Deus verdadeiro. E os gentios, eles eram assim. Não, eles serviam, eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, como hoje na atualidade ainda é assim. As pessoas sem Deus, os gentios lá fora, os que não foram regenerados, eles servem a vários deuses, eles precisam de vários deuses. A fé deles é baseada no Deus que cura isso, no Deus que cura aquilo, no Deus que faz aquilo, porque eles são limitados, esses deuses. O nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é suficiente. A sua graça é preventiva, a sua graça é suficiente para nós. Ele tem poder
de curar todas as enfermidades. Muitas vezes nós sabemos que ele não vai curar determinadas pessoas, porque vai chegar um momento que ele vai querer guardá-las, mas ele tem poder de curar todas as enfermidades. O nosso Deus tem poder de fazer todas as coisas para aquele que nele crê. Então, essa expressão aqui sem Deus, não era que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, né? Eles eram politeístas, eles eram idólatras, religiosos, acreditavam e adoravam a muitos deuses, como eu já falei. Assim, por meio do seu paganismo, né, da sua idolatria aos seus deuses, eles estavam totalmente afastados de Deus, que havia se revelado a Israel, que está lá em Êxodo 19. Vamos aqui ver. Êxodo 19, versículo 1 ao 19, quando Deus fala com o povo de Israel ali no Monte Sinai, né? Então Deus fala aqui para ele, a partir do versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todas as outras nações, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E nós não vamos ler tudo, amém? Então, eles estavam alheios a todas estas promessas que Deus tinha feito, como eu já falei várias vezes aqui, né? Então, estavam alienados, servindo aos deuses mentirosos deles, sendo escravizados pelas falsas promessas dos deuses pequenos deles, vivendo na idolatria, no paganismo e longe do Deus, único e verdadeiro Deus do povo da igreja, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Isso significa dizer que suas vidas eram reagidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham, como eu falei, escravizadas em densas trevas espirituais. E isso é um quadro triste, um quadro de destruição, de desgraça. Às vezes a gente acha pesado falar desgraça, mas quem não tem a graça de Deus está numa vida desgraçada. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção da grandeza de Deus, dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17, versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Glória a Deus. Então esta era a antiga condição dos gentios. Era lamentável. Estavam desprovidos de esperança, estavam sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e para o inferno. É triste, mas é verdade. Daquele que anda sem Deus, que não acredita na palavra de Deus, que não acredita no evangelho de boas novas de salvação, né? Então, mas aqui na conclusão diz assim: nós, em outro tempo, éramos incircuncisos, né? Afastados de Deus, destituídos da graça, da glória de Deus. Estávamos excluídos das alianças, das promessas, separados de Deus, separados de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados, longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude, a grandeza do amor de Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para se doar. E ele, Filipenses 2 diz que ele se esvaziou da sua glória, obedeceu ao mandado do Pai e tomou o nosso lugar e foi à cruz.
Isaías 53 fala, como um cordeiro mudo, ele suportou toda a afronta, toda a maldição, se fez maldito em nosso lugar para que nós fôssemos benditos e abençoados, né? Levou sobre ele nossas feridas, feridas da alma, feridas da mente, feridas do corpo. E todo aquele que nele crê, todo aquele que recebe esta salvação através da morte e ressurreição de Jesus, será salvo, será perdoado, será regenerado, terá o direito de nascer de novo, será vivificado, receberá nova vida e fará parte de todas as promessas que Deus, através de Jesus, fez para a sua igreja. Era assim a nossa condição, igual aos gentios, né? Vivendo afastados de Deus, alienados de todas as bênçãos espirituais. Mas, através da graça de Deus, nós fomos reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo. Ele trouxe paz, novamente, a esse homem que estava afastado de Deus. Ele trouxe esse homem, trouxe comunhão, fez a reconciliação entre Deus e o homem. E eu fico muito feliz por esta graça, por esta misericórdia, por este amor tão grande do nosso Deus em favor desta humanidade decaída. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, meu Deus. Porque assim como Paulo fala para os gentios, sempre trazer a memória de quem eles eram, do passado deles, da vida outrora a qual eles viviam, uma vida de calamidade, uma vida de desgraça, uma vida sem esperança, uma vida triste, afastado das promessas, afastado dos concertos, afastado da esperança de uma vida futura de glória, de felicidade, de bênção. Assim éramos nós, Senhor. Mas o Senhor, por sua graça, nos alcançou através de Jesus. E nós sabemos que não são por obras, não é por rituais, não são por ordenanças humanas, meu Deus, mas é pela tua graça, Senhor, pelo teu favor. A tua graça é suficiente para salvar toda a humanidade, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela salvação, eu te agradeço pela regeneração, pelo perdão dos pecados. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja nesses momentos difíceis. Que a esperança da tua igreja não morra, porque tu, Senhor, cuida de nós. Tu tem o controle, tudo está nas tuas mãos, Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu não perde o controle de nada, Senhor. Ó Deus, neste momento abençoa, Pai. Abençoa os que estão sofrendo. Abençoa os que estão, Senhor, desesperados, sem condição de ver um futuro melhor, Senhor. Que eles possam ouvir a tua palavra e dar lugar, Senhor. E receber esta graça através da fé. E receber esta esperança infinita de uma vida eterna, de gozo, de alegria, de paz, de bênção, de felicidade contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus.